será livre. Eu vou fazer a primeira pergunta, que é a mesma pergunta aos dois candidatos, e cada um dos candidatos terá 2 minutos para responder a essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: no dia 15 de março, quando o novo presidente tomar posse, provavelmente a crítica situação econômica e social estará ainda pior. Mais do que nunca, o novo presidente, no ano que vem, vai precisar do apoio da opinião pública e do Congresso, do qual ele depende. A pergunta é a seguinte: o que espera, se eleito presidente? Que tipo de atitudes espera de seu adversário como oposição? Pela ordem, pelo sorteio, quem responde em primeiro lugar é o candidato Fernando Collor. Sem dúvida nenhuma, uma oposição responsável, uma oposição construtiva, como exige os princípios democráticos que norteiam, consagrados na nova Constituição, os destinos do Brasil a partir de agora. A oposição é sempre necessária e eu estarei pronto a receber a crítica construtiva, a crítica que queira realmente mostrar equívocos ou erros eventualmente cometidos. Mas não a oposição destrutiva, não a oposição de querer levar, como quer o meu opositor, como quer o braço sindical do PT, fazer greves e mais greves. Disse o presidente da CUT. Fernando Collor, eleito presidente da República, nós vamos promover greves, greves e mais greves e mais greves. Esta é uma atitude irresponsável. Esta é uma atitude de quem não quer colaborar com o país, com a nação, com a pátria brasileira. Esta é uma atitude de quem não admite a derrota. É de quem só luta para chegar à vitória, custe o que custar, mesmo com a força das armas, mesmo com a revolução armada, como defende também explicitamente o outro candidato. Mas eu espero a oposição construtiva, eu espero a oposição responsável, eu espero que todos nós possamos estar numa mesa sentados dentro deste amplo entendimento nacional que eu estarei promovendo logo no primeiro dia de governo. Porque somente assim nós sairemos desta crise e resolveremos os nossos problemas. Sem grevismo inútil, sem grevismo político, sem intolerância, sem intransigência, sem violência. Até porque, se os termos forem a intolerância, a baderna e a intransigência, eu, como presidente da República, não permitirei dentro dos limites da Constituição. Eu espero e tenho fé em Deus de que possamos construir também esta nova fase da nossa democracia, demonstrando que a convivência de contrários é perfeitamente possível dentro de um regime democrático como o nosso. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a sua resposta em 2 minutos. Bom, possivelmente o companheiro Jair Meneghelli, quando tenha falado isso, é porque ele deve ter saído de alguma reunião com o movimento sindical de Alagoas e deve ter obtido as informações do pagamento que paga o meu adversário, do salário dos médicos, dos professores, do funcionalismo público, dos enfermeiros, do tratamento que dá aos dirigentes sindicais, mandando o dirigente sindical com estabilidade embora, depois readmitindo por causa da justiça. Então Meneghelli deve ter ficado preocupado, porque se antes de ganhar ele já tem informação disso, imagina se ele viesse a ganhar. Acontece que o Meneghelli sabe perfeitamente bem que dia 17 de dezembro o Lula ganha as eleições para presidente da República. No outro debate, quando eu disse que ia ganhar, o meu adversário fez um sorriso irônico, porque ele tinha 50%, eu tinha apenas magros 40%. E ele percebeu que a aliança que eu fiz, a aliança da maior qualidade, me permitiu chegar a um nível, sabe, de hoje já ter certeza de que estou ganhando essas eleições e de que dia 17 ele vai efetivamente se convencer de que a Globo planejou, de que a Globo inventou, de que a Globo deixou de dar notícia, de que a Globo pôs tudo no computador, só se esqueceu do povo. E o povo vai eleger o Lula. Olha, eu acho que o comportamento que eu espero que ele tenha é o comportamento que eu espero dos 145 milhões de brasileiros. É o comportamento normal de alguém que, na hora que há acertos, parabeniza os acertos, na hora que há críticas, faça uma crítica, na hora que tiver que ir para a rua fazer manifestação, vá fazer manifestação, grite, berre, chore, como é normal numa democracia. Da minha parte, não haverá repressão, da minha parte haverá conversações, da minha parte haverá maturidade para tentar criar um conselho político para toda vez que o movimento sindical precisar, e precisar chamar, terá gente da maior competência para negociar e não
um delegado da Polícia Federal e não um general do Exército, como aconteceu em Volta Redonda, mesmo já subordinado à nova Constituição. Eu penso que negociar precisa ter competência para negociar, preciso saber negociar, preciso ter compromisso para negociar. E eu, sinceramente, acho que neste Brasil, no dia de hoje, o meu adversário não tem preparo psicológico suficiente para fazer qualquer negociação e tampouco eu acho que teria comportamento maduro para fazer uma oposição como ele quer que se faça a ele se porventura ele ganhasse. Eu acho que a oposição precisa ter compromisso. E nós, obviamente, que ganhando, vamos exigir da sociedade aquilo que nós entendemos que ela tem direito de fazer e vamos dar, enquanto Estado, aquilo que ela precisa receber. A minha tranquilidade é de que não haverá nenhum problema e acho que quem quiser ser oposição, que seja, porque o Brasil comporta situação e comporta oposição. Não haverá nenhum policial paramilitar para perseguir os companheiros que quiserem protestar no meu governo. A partir deste momento, os candidatos farão perguntas entre si. Quem perguntar vai ter 1 minuto para formular a pergunta. Quem responder vai ter 3 minutos para responder. Depois, quem perguntou vai ter 1 minuto e meio para comentar a resposta. E, por fim, quem respondeu vai ter mais 1 minuto e meio para réplica. Pela ordem de sorteio, o primeiro a perguntar, 1 minuto para a pergunta, será o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Uma pergunta que eu queria fazer ao meu adversário é o seguinte: quais as medidas concretas que você tomaria caso um político seu, um político do seu partido, tentasse legislar em causa própria, tentasse fazer uma legislação para tirar proveito pessoal do seu projeto de lei? Qual seria a medida que você tomaria com relação a esses políticos antigos, que tratam uma coisa pública como coisa particular e que às vezes fazem a lei em benefícios pessoais? Eu tenho um caso concreto. Recentemente, o deputado Renan Calheiros, líder do PRN na Câmara dos Deputados, encaminhou um projeto de lei para congelar os salários já poupudos dos senhores deputados federais e dos senhores senadores da República, que, como disse aqui há pouco, como deputado do PT, passa a ganhar 200 mil cruzados novos, mais de 100 vezes o salário mínimo no país, que tem mordomias, como operações em hospitais caríssimos. E esse projeto de lei foi solicitada a urgência urgentíssima a todos os partidos. O PT se negou a assinar. O PT não quis assinar isso, porque ele quer que os seus deputados continuem mamando nas tetas do governo, tendo essa enorme mordomia que ofende o trabalhador rural, que ofende o aposentado, que ofende o velhinho que está lá na mais recôndita zona rural, recebendo meio salário mínimo de aposentadoria. Mais ainda, o deputado Renan Calheiros, em nome do PRN, encaminhou também um projeto para se congelar os produtos da cesta básica. O PT também não assinou o pedido de urgência, o que impediu que esse projeto fosse levado a plenário para ser apreciado e votado. São iniciativas como essas que o PRN adota. São iniciativas como essas que têm respaldo junto à opinião pública, que deseja ver isso implementado, que o PRN, o meu partido, faz. E que, infelizmente, o partido do outro candidato não dá apoio, simplesmente por uma questão de ter sido uma ideia de um outro partido que não o seu. A sua democracia não é tanta que possa até dizer: realmente eles têm razão nessa proposta. Realmente o projeto de lei deles é bom e nós vamos apoiar. Não. Porque tudo o que possa vir a ser bom na cabeça deles só pode vir da cabeça deles. É essa intransigência, é essa intolerância que faz com que a nossa democracia fique sempre penalizada quando entra em discussão com qualquer dos militantes do partido do meu adversário questões fundamentais como essas para a vida nacional. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 1 minuto e meio para comentar a resposta. Eu, sinceramente, fico pensando como é que determinadas pessoas têm um comportamento para o público e um comportamento pessoal diferente. Eu fiz essa pergunta porque eu mais ou menos imaginava essa resposta. Eu imaginava essa resposta, esse ato heróico de que papapá, que é próprio dele. Mas eu queria lembrar aos telespectadores, aos eleitores brasileiros, que em 1983, o meu adversário, então deputado federal, apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados, reduzindo
o imposto de renda das empresas de rádio e televisão de 35% para 6%. Coincidentemente, ele é dono do canal de televisão, era dono do canal de televisão e da rádio local. O projeto de lei é o projeto de lei 1862 de 1983, apresentado por ele em benefício próprio ou das empresas da própria família dele. Se não bastasse isso, uma outra coisa grave. A sua empresa tinha contraído uma dívida de 104 mil dólares com o Banco do Estado de Alagoas, o Produban. E quando ele ganhou as eleições, para perdoar essa dívida, ele trocou essa dívida por publicidade no canal de televisão que também era dele. Ou seja, não é possível, do ponto de vista da política, alguém ter atitudes de tantas bravatas, de tanta discurso, e quando você constata, você percebe que exatamente ele age contrário àquilo que ele prega, enquanto tinha a possibilidade de ser deputado federal. Está aqui o projeto. Na outra vez eu mostrei fora da Câmara, agora eu vou mostrar na Câmara, obviamente que não dá para pegar, que está muito longe, para o pessoal conhecer o projeto que visava beneficiar as empresas da família de meu adversário. Candidato Fernando Collor para a réplica. A falta de leitura realmente prejudica o outro candidato. É lamentável que ele esteja comendo, como diz o ex-governador Brizola, pela mão dos outros. Ele é uma marionete, jogam tudo na mão dele, ele vai repetindo, sem ao menos se preocupar e ver o que isso significa. Ele aí, o que ele está desejando que eu fizesse é desrespeitar a Constituição Federal. Porque havia a determinação dos 6%. Apenas eu cumpri o meu dever constitucional de adaptar não somente artigo em relação a essa questão da lei dos impostos para canais de rádio e televisão, mas como várias outras atitudes que nós temos obrigação de fazer inserir, no caso do município, na lei orgânica dos municípios, no caso do Estado, na Constituição Estadual. Porque não pode, como todos nós sabemos, quem sabe juntar o A com B, sabe que não se pode ter uma Constituição no Estado discordando da Constituição Federal, que não se pode ter a lei orgânica dos municípios discordando da Constituição Federal. E essa foi uma determinação do Congresso Nacional, numa época em que nem no Congresso Nacional eu estava. Eu sugiro ao outro candidato que, por favor, se esclareça um pouco mais a si próprio, para não formular perguntas e não formular afirmações tão desencontradas e tão disparatadas, próprias de quem não sabe ler, de quem não sabe juntar as coisas e de quem está comendo pela mão dos outros. Isso é um perigo, porque o presidente da República, que tenha que ouvir todos esses partidos, que tenha que ouvir todas essas pessoas para saber o que vai fazer, naturalmente não estará representando os interesses da nação.